Olá, estamos aqui de volta para falar da parte 3 do nosso tema, que vai tratar sobre controle de prazos, tempo do projeto e também de custos. Prazos e custos do projeto, né? Bom, nós falamos já neste curso que o projeto ele é temporário e, portanto, ele tem que ter seus prazos bem controlados. E um evento que vai exigir recursos materiais, humanos e, consequentemente, terá custos envolvidos. Contudo, precisaremos de instrumentos para controlar tanto o prazo como o custo. Existem muitos instrumentos que se pode usar para fazer isso, inclusive instrumentos informatizados. Nós vamos ver aqui alguns conceitos que podem ser úteis na elaboração de um plano de projeto, no controle dessas duas dimensões das quais estamos falando, prazos e custos. Muito bem, começamos aqui apresentando o gráfico de Gantt. O que o gráfico de Gantt nos possibilita? Possibilita que você faça uma organização onde você coloque o código da atividade, a descrição das atividades e os níveis de controle de tempo que você vai querer aplicar. Neste caso aqui, o projeto vai ser desenvolvido em 4 meses, de setembro a dezembro, porém, eu estou fazendo controles semanais, né? Então, se eu olhar aqui, eu terei 16 pontos de controle. Então, olhando agora para cada uma das atividades, a atividade A ela começa no ponto zero, ou seja, nada de tempo, zero de tempo foi gasto nesse ponto aqui, onde eu estou marcando, porque o tempo não começou a contar ainda. E termina depois de uma semana de projeto. Atividade B começa com 1 e termina com 2 semanas. Atividade C começa com 1 e termina com 3. Atividade D começa com 1 e também termina com 3 semanas. Atividade E começa com 3 e termina com 4 e assim por diante. Repare que aqui eu tenho 3 atividades. Atividade H, atividade I e atividade J que começam com 8 semanas e terminam com 11 semanas, certo? E ocorrem de forma paralela, ou seja, ao mesmo tempo. E assim, sucessivamente, ao longo do tempo, o gráfico de Gantt me possibilita ter uma visão clara de quando é que cada uma das atividades vai ocorrer. Um outro instrumento útil é a rede de precedência das atividades. A rede de precedência, ela ainda não vai me mostrar números, né? Mas ela vai ser útil para eu montar a minha próxima rede, que é a rede PERT. A rede de precedências, ela mostra simplesmente como que as atividades estão se relacionando no projeto, ou como que as atividades se comportam no sentido de qual delas vem antes, qual delas vem depois, né? Então, por exemplo, se pegarmos aqui a atividade C, podemos verificar que ela vem depois da A, que ela depende da A. A B depende da A. A D depende da C e da B. Ou seja, a atividade D só vai poder ser feita depois que a B e a C forem finalizadas, né? E assim sucessivamente. A atividade L, por outro lado, ela não depende dessa parte de cima do projeto, né? Agora, a atividade M depende da atividade L. Atividade N e atividade O depende da M e assim sucessivamente. E aqui a atividade Q, a última atividade, ela depende do término das atividades K e da atividade P. Tudo bem? Vamos adiante. Muito bem, falaremos agora da rede PERT, né, que significa Program Evaluation Review Technique.
certo? Vocês podem ver que é um esquema gráfico que mostra a relação entre as atividades, mostra também a duração da atividade, de cada uma das atividades, e organiza números de modo que eu consiga verificar a data de início, a duração e, consequentemente, a data de término de cada uma das atividades. E aí, olha só, olhando para esse esquema aqui, eu posso verificar que a atividade A, ela começa no marco zero do tempo, né? Dura 2 unidades de tempo, termina com 2. Se for semanas, por exemplo, ela começa com um marco zero, dura 2 semanas e termina no final da segunda semana. Atividade B, aqui a gente percebe então que não há folga, então terminou essa com 2 semanas, essa começa então após 2 semanas, dura 3 semanas e termina na 5ª semana, ou seja, quando foi decorridas 5 semanas do projeto. Consequentemente, a C começa com 5 semanas, dura 2 semanas, termina com 7 semanas e aí essa rede pode continuar, não é? Então, esse é um modelo simplificado de rede PERT. Nós vamos detalhar mais adiante o seu significado e as suas possibilidades, ok? Muito bem, vamos para um exemplo aqui de rede PERT. Estou mostrando para vocês uma rede com 6 atividades. De cara, nós olhamos aqui nas atividades que estão enumeradas de A até F e o esquema nos mostra que a primeira atividade, que está logo aqui no início, é a atividade A e a última atividade é a F, antes do final, correto? Eu também tenho, pelo que eu já mostrei anteriormente, a duração de cada uma das atividades, tá? Tem a duração de cada uma. O que eu preciso fazer agora é preencher os espaços vazios dessa rede, ok? Então vamos considerar aqui dias. A atividade A, ela começa no dia 0, nenhum dia foi gasto. Aí ela vai lá e gasta 2 dias, então ela termina com 2. Atividade B começa com 2, dura 4, termina com 6. Atividade C também pode começar com 2, porque ela vem logo na sequência da A e ela é paralela a B. 2, dura 3 e termina com 5. Vamos para D. Pode começar com 5, dura 4 e termina com 9. Vamos lá para E. Se a outra termina ao final do sexto, ela começa com 6 dias. Passados gastos, dura 5 e termina com 11. E a última atividade? A última atividade, que é a F, ela depende de 2 atividades, da D e da E, correto? Então, ela não pode começar com 9, porque a E ainda não terminou. Ela tem que esperar a E ser finalizada. Então, ela vai começar com 11, dura 2 dias e vai terminar no 13º dia. Então, as considerações que a gente tem que fazer é o seguinte: esses números que estão aí, foram colocados aí, representam data de início mais cedo, duração da atividade e data de término mais cedo da atividade, ok? Ou primeira data de término. Muito bem, continuando com o nosso exemplo de rede PERT, né, o exemplo 1, vamos falar agora da última data do início e do término de cada uma dessas atividades. Ou seja, quais são as datas de início e término mais tarde que essas atividades podem acontecer, podem ser iniciadas e terminadas sem atrasar o projeto. Então, a gente faz o raciocínio usando o caminho ao contrário, ou seja, de F para A. Bom, a gente já sabe que o projeto com 6 atividades aqui ele terminou no dia 13. Então, qual é a última data que esse projeto pode terminar?
13. Se a última atividade dura 2 dias, qual é a última data que a atividade F tem que ser iniciada? 11. 13 menos 2, 11. Vamos para a atividade E, né? Se a atividade F tem que começar no dia 11, 11 é a última data que a atividade E tem para terminar. Se ela dura 5 dias, 6, 11 menos 5, a última data que ela pode ser iniciada sem atrasar o projeto é 6. Vamos para a B, né? Se a E tem que ser iniciada no 6, a B tem que terminar no 6, e se ela termina no 6 e dura 4, a última data para a atividade B se iniciar é 2. Vamos para a parte de baixo agora, ó. Se a atividade F, a última data de início é 11, qual é a última data de término da atividade D de dado? É 11, porque ela não vai atrasar o projeto se ela terminar no dia 11. Reparem que na ida ela terminou no dia 9, mas ela poderia terminar no dia 11 e não atrasaria em nada o projeto, ok? Se ela dura 4 dias, 11 menos 4, 7. E aí, se a última data de início da D é 7, a última data de término da C é 7. Como ela dura 3, a última data de início da C é 4. O que a gente repara aqui nessas atividades C e D? Que elas têm uma folga. Ou seja, elas terminaram no dia 5 e no dia 9, respectivamente, a C e a D, mas elas poderiam terminar 2 dias depois, sem atrasar o projeto. Ok, então agora para fechar o caminho de volta, né, eu tenho só que analisar a atividade A. A atividade A, duas atividades dependem dela, a atividade B e a atividade C. Então, se a atividade B, a última data que ela pode esperar para começar é 2, né, a atividade A tem que terminar no 2, porque senão eu vou atrasar a atividade B e vou atrasar todo o projeto, né? Por outro lado, a atividade C, a última data que ela pode começar é no dia 4, né? Então, tudo bem, a atividade A vai terminar no dia 2, eu vou ter essa folga aí, né? A atividade C pode terminar no dia 4, ok? Então, a atividade A, como ela precede a atividade B, ela tem que terminar no dia 2, né? E se ela tem que terminar no dia 2, ela tem que começar no marco 0. Bom, repare então que na parte de cima, nas atividades A, B, E e F, eu não tenho nenhuma folga. Tanto a ida como o caminho de volta, né, que a gente exercitou aqui, eles são idênticos, o que significa que não há folga. E já na parte de baixo, quando eu pego a atividade A, C, D e F, aí sim eu verifico que há folgas. Bom, isso me possibilita entrar com um novo conceito que é o caminho crítico do projeto. O caminho crítico é aquele caminho onde não há folgas. E se houver mais de um caminho sem folgas, será o caminho mais longo na rede PERT. Coincidentemente aqui, os dois caminhos têm o mesmo número de atividades, porém um deles não tem folga e nesse caso o caminho crítico é o caminho A, B, E e F. Continuemos então com a explicação sobre rede PERT. Eu vou dividir esse slide em duas etapas de explicação. Na primeira, vou explicar a respeito das informações utilizadas para compor a rede. Essas informações estão aqui na parte superior do slide. Primeiro, vou destacar então essa parte aqui, ó, a parte da estrutura da caixa utilizada aqui, dos símbolos das caixinhas, né? Então repare que eu tenho uma caixinha com uma série de informações. Vamos a elas. Na parte superior da caixa está duração,
da atividade. No exemplo que nós vamos utilizar essa duração será em meses. Eu tenho o caminho de ida, né, que trata do início mais cedo para uma determinada atividade. Teremos a duração dela e, consequentemente, o término mais cedo para essa atividade. O que isso significa? Qual é a possibilidade mais rápida que eu tenho de começar a atividade no organograma, no cronograma do projeto, né? Ok. Aí, na parte de baixo, eu tenho o caminho de volta. O caminho de volta, olha os termos. Eu vou tratar do término mais tarde, ou seja, qual é a data que a última data que eu posso terminar o projeto sem comprometer o cronograma total do projeto. Consequentemente, se eu tenho o término mais tarde, eu tenho a duração para uma determinada atividade, eu saberei qual é a última data de início, ou seja, o último início que eu poderei utilizar. Aqui, né, início mais tarde, nesse símbolo que eu escolhi. No meio eu tenho atividade e depois vocês vão verificar que quando eu fizer o caminho de ida e o caminho de volta, eu tenho como saber a folga da atividade. Ok? Muito bem, então explicamos a primeira parte aqui dos significados dos símbolos e dos elementos que compõem a caixa. Uma outra coisa que aparece como informação básica aqui para a gente construir a rede é uma tabela que substitui a rede de precedência, aquelas bolinhas onde eu mostrava qual atividade precede ou vem antes de outras atividades. No fundo, eu estou mostrando a dependência entre as atividades. Porque em projetos as atividades são sequenciais, então muitas das vezes, para uma atividade ocorrer, ela depende do término de outra atividade, ok? Muito bem, eu estou usando também dois símbolos para mostrar o início e o fim da atividade. Esses símbolos são momentos, então eu não gasto nada com eles, tá? Tempo zero. E aí eu estou mostrando também as atividades, então eu tenho atividades identificadas de A até H, né? E a duração dessas atividades. Então, olhando aqui, né, as atividades D e atividade A, elas vêm logo depois do início. Ou seja, o início precede essas duas atividades. Eu vou ver depois também que a atividade F, ela depende das atividades D e A. Ou seja, as atividades D e A são predecessoras da atividade F. Olha, depois eu vou para a atividade E. Quem precede a E? Quem vem antes de E? Atividade D. E assim sucessivamente. Muito bem, e na última coluna, o que eu tenho aqui? A duração de todas as atividades. Ok? Então, essa tabela substitui a rede de precedências e essa figura mostra o significado de cada elemento que compõe a rede. Então, vamos agora para a explicação da parte de baixo aí do slide, mais especificamente da estruturação da rede PERT. Muito bem, dado que nós já sabemos o significado das estruturas que compõem a rede e também como que as atividades estão conectadas, vamos passar para a fase de construção da rede, ok? Vamos lá. Olha, as atividades D e A vêm logo depois do início. Dessa forma, iniciam ou começam num momento em que não havia nada de gasto em relação aos meses, ou seja, zero, né?
Aí a atividade D gasta 4 meses, termina no final com 4 meses gastos. Atividade A gasta 6 meses, termina, obviamente, com 6 meses gastos. Aí eu vou para a atividade F. A atividade F depende da atividade D e A. Nós já tínhamos informado isso aqui na tabela, né? Bom, se a atividade F depende da D e da A para ser executada, quando que ela vai ter início? Depois de gastos 6 meses, né? Que é o tempo que a atividade A demora para ser realizada, né? Atividade D, nesse caso, né, nós estamos fazendo o caminho de ida, ou seja, início mais cedo das atividades. A atividade D terminou no 4º mês. Porém, a atividade F só terá início quando a atividade A finalizar, porque ela também depende da A. Muito bem. Olhando aqui a parte de cima, atividade E agora. A atividade E depende só da atividade D de dado. Como a atividade D de dado termina no 4º mês, a atividade E começa com 4 meses, dura 8 e termina no 12º mês. Vamos avançando. Atividade G. Atividade G, gente, depende da atividade F e da atividade E. Se ela depende das duas, olha, seguindo o mesmo raciocínio anterior, né? E a atividade F só termina no 13º mês, ela só pode começar no 13º mês, e assim seguiremos a rede. Então, a atividade G inicia no 13º, dura 5 e termina no 18º. Daqui para frente, todas as atividades só dependem da anterior. Como nós estamos falando do início mais cedo, terminou no 18, inicia no 18, mais 7, 25. Terminou no 25, inicia no 25, mais 8, 33. Aqui na parte de baixo, terminou no 13, inicia no 13, mais 5, 18. O final é do início e término mais cedo, é esse daqui, 33 meses. Ok? Que é o tempo que a atividade C demora. Bom, mas essa atividade bola terminou no 18º mês. Não importa, o projeto só termina quando as duas atividades, a C e a bola, finalizam, né? A C finalizou no 33º mês, então o projeto termina aqui. Muito bem, agora vamos fazer o caminho de volta, né? Caminho de volta é início mais tarde e término mais tarde. Muito bem, qual é o término mais tarde em termos de meses desse projeto? 33. Então, as últimas atividades são a C e a bola. 33, ó, término mais tarde. 33 menos 8, 25 lá na atividade C. 33 menos 5, 28, seria o início mais tarde da atividade bola. Atividade H, 25 menos 7, 18, ou seja, término mais tarde e início mais tarde, 25 e 18, respectivamente. Atividade G, só está conectada a H. Então, o término mais tarde da atividade G, para que a atividade H tenha o início mais tarde, é 18. Né? 18 menos 5, 13. Agora vamos para a atividade F. Repare ó, que na volta ela está ligada a duas atividades. Atividade G e também atividade bola. Então, qual é o término mais tarde que essa atividade F pode ocorrer para não prejudicar o projeto? 13 ou 28? Se o término mais tarde for 28 aqui, ó, né? O que vai acontecer com a atividade G? Só vai poder começar com 28. Vai atrapalhar todo o projeto aqui em cima, não vai concluir com 33 e 5 muito mais. Então, essa atividade F, o término mais tarde é 13, porque aí
o início mais tarde da G será 13, e consequentemente 18 aqui, e a rede continua e dará para terminar com 33. Muito bem, cheguei aqui, 13. 13 menos 7, 6. Né? Estamos quase terminando. O início mais tarde da atividade F é 6. A atividade A só está ligada com a F. Certo? Então, se o início mais tarde é 6, da atividade que vem depois, o término mais tarde é 6. 6 menos 6, o início mais tarde dela é 0. Na parte de cima, se o início mais tarde da atividade G é 13, o término mais tarde da atividade E é 13. 13 menos 8, 5. Vamos para a última atividade, usando o caminho de volta. Reparem que a atividade D está ligada à atividade E e à atividade F. Qual é a última data ou o término mais tarde para a atividade dado, ou atividade D de dado, para que as atividades E e F não se atrasem? A última data de início da atividade E é 5. E a última data de início da atividade F é 6. Se eu colocar 6 aqui, ó, o que vai acontecer? Ela vai terminar no 6, a última data. Essa daqui vai ter que ser 6 e vai atrasar todo o projeto. Então, a última data de término para a atividade dado é 5. Porque aí o início mais tarde da atividade D também é 5, não atrasa nada aqui. E essa atividade aqui, ó, consequentemente, vai poder começar no 6. De qualquer forma, ela já teria que começar no 6, porque ela depende, né, dessa atividade aqui também, da atividade A. Né? Muito bem. E aí, fechando a última atividade, se ela, a última data de término é 5 menos 4, 1. Então, quando eu faço a diferença entre o início mais cedo e o término mais cedo, ou o término mais cedo e o término mais tarde, eu vejo a folga. Olha, 1 menos 0, 1, 4 menos 5, 1. Aqui é assim sucessivamente, 4 menos 5, aqui nessa daqui, na atividade E. E aí eu vejo todas as folgas que eu tenho, que a diferença entre o início mais cedo e o término e o início mais tarde, ou o término, o início mais tarde e o término mais cedo. Ok? Vamos para mais um exemplo agora, né? Eu tenho uma rede diferente, deixei a nomenclatura aqui de novo para vocês não esquecerem e poder consultar e visualizar. E aí eu tenho essa rede aqui com atividades A, B, C, D, E e F. E também as estruturas simbólicas aí de início e fim. Ok? Então, vamos em frente. Olha só. Bom, considerando que elas estão iniciando no tempo 0, tanto a atividade A como a atividade B. Então, na atividade A, 0 mais 2, 2, estou fazendo o caminho de ida. 0 mais 5, 5. Qual número vem aqui? Atividade C depende da A e da B. Né? Se eu colocar aqui 2, desculpa, aqui na parte onde está a interrogação, se eu colocar aqui 2, que erro eu estarei cometendo? Olha, eu estou desconsiderando a atividade B, mas a atividade C depende da B, então ela tem que esperar a B terminar. Consequentemente, eu tenho que colocar o número 5 aqui, tá? Que é
representa o final da atividade B. 5 mais 6, 11. 11 mais 3, 14. 14 mais 2, 16. Aqui na atividade F, né? Essa terminou com 11. 11 mais 6, 17. Ok, então esse projeto termina com 17 dias. Vamos supor que estamos falando de dias aqui. Não é fácil escrever com esse mouse aqui nessa tela, tá? Perdoem a letra. Vamos fazer o caminho de volta agora? Então, se ele termina com 17, o término mais tarde vai ser qual? 17, né? Na caixa E e na caixa F. Então, vamos explicando. 17 menos 2, 15. 15 menos 3, 12. Aqui embaixo, 17 menos 6, 11. Aí vem a questão. Que número eu vou colocar aqui, gente? Que número? Olha, eu estou falando de término mais tarde. É a última data que essa atividade C pode terminar sem atrapalhar o projeto. Se ela terminar com 11, né? O que vai acontecer com esse cara aqui? Se ela terminar com 11. A atividade D vai ficar esperando um dia e vai poder tocar a vida dela. Se ela terminar com 12, o que vai acontecer? A atividade D vai poder tocar a vida dela. Mas essa atividade aqui, ó, não vai poder tocar a vida dela, a atividade F. Por quê? Porque ela precisa, a última data de início é 11. Então aqui, onde eu estou representando a atividade C, a última data de término, eu devo colocar o número 11, tá? Porque aí essa espera e essa daqui começa logo na sequência. E aí eu consigo, né? 11 menos 6, 5. As duas dependem, a atividade C, né? Na volta, as duas dependem da C. Então, se o início mais tarde é 5, o término mais tarde dessas duas aqui é 5. 5 menos 2, 3. 5 menos 5, 0. Né? O que eu vejo aqui? Né? Eu consigo agora fechar a minha rede e verificar o seguinte, ó, que existe uma parte da rede que não tem folga. Quando eu olho para os números término mais tarde, término mais cedo e término mais tarde, eu vejo se há diferença. Quando não há diferença, a atividade não tem folga. Então, considerando a atividade B, não tem folga. Atividade C, não tem folga. Atividade F, não tem folga. Atividade D de dado e E de elefante tem folga. Então, eu posso dizer o seguinte, que o meu caminho crítico do projeto é dado pelas atividades B, C e F. Esse é o caminho crítico. Ou seja, ele é crítico em relação ao tempo. Não tenho tempo nenhuma de folga aí. Em casos onde eu tiver projetos com redes que tenha mais de um caminho crítico, e isso é possível, o caminho crítico será aquele que não terá folgas e que terá um número maior de atividades. Se isso for possível, né? Se houver caminhos com diferentes tamanhos, com diferentes atividades que o compõem. Se não, se eles forem do mesmo tamanho e não tiver atividade, os dois são críticos. Muito bem. Bom, voltei a minha imagem aqui, né, dado que esse slide é mais clean, né, menos poluído. Então tem mais espaço para eu poder aparecer aqui para vocês também. Mas vamos lá, qual é o objetivo agora? Eu mostrar para vocês que o gráfico de Gantt que eu estou usando como cronograma de datas, ele é fundamental
para que eu possa ter informações para construir minha rede de PERT. Tá? E vamos usar o exemplo aqui que a gente vem mostrando, né? Então, primeiro, vamos fazer uma revisão das estruturas do gráfico de Gantt, ou do cronograma de datas do meu projeto, ok? Então, eu tenho aqui, na primeira coluna, eu tenho símbolos ou códigos para cada uma das atividades. Então, eu tenho aqui atividades que vão de A até Q, e eu tenho depois os pontos de controle no tempo para cada uma dessas atividades. Quais pontos são esses? Eu tenho 16 semanas. Então, repare aqui, ó, são 4 meses, setembro, outubro, novembro e dezembro. Em cada mês, os meus pontos de controle são semanais. Eu dividi por semana, ok? Então, aqui é importante o seguinte, ó. Vamos pegar esse primeiro ponto aqui, ó. Bem aqui. Ó, o que significa esse ponto? Ou seja, a atividade A, ela começa quando em relação à quantidade de tempo que eu tenho disponível? Ela começa quando 0 de tempo foram gastos. Então, esse ponto aqui, eu posso dizer que é o tempo 0. Ok? E ela termina quando? Ela termina a atividade A aqui, ó. Termina então nesse ponto. É o tempo. Qual tempo? 1 semana. Ah, e atividade G, essa aqui, ó. Ela termina aqui, ó. Qual que é o tempo aqui? 8 semanas. E assim sucessivamente. Então, essa figura me mostra a data de início e de término de cada atividade. O que ela não me mostra é como que as atividades estão dependendo uma da outra. Tá? Para isso, eu teria que ter uma tabelinha de precedência das atividades ou uma figura mostrando a ligação ou as dependências das atividades uma em relação às outras, ok? Tendo isso, eu parto para a elaboração da minha rede. Então aqui, pessoal, o que eu fiz? Eu não coloquei a rede de precedências aqui, eu coloquei diretamente a rede, símbolos da rede PERT. Repare que eu estou usando uma simbologia bem mais simples, né? Eu estou colocando identificação das atividades, início, duração, fim. Início, duração, fim para cada atividade. E aqui eu estou mostrando o caminho de ida dessas atividades, né? Em relação ao cronograma anterior, eu estou começando na semana 0 e estou terminando na 16ª semana, ok? Muito bem. Aí, nesse próximo slide, eu estou colocando o cronograma das datas mais tarde para o projeto iniciar, né? Qual é a última data, iniciar e terminar? Qual é a última data que a atividade Q tem que terminar? Na 16ª semana. Se ela dura uma, qual é a última data que ela deve iniciar? 15ª semana. E aí eu faço aquele raciocínio que eu já expliquei para vocês no slide anterior, tá? Então fica aí de lição para vocês pega o cronograma, construam a rede sem os números, identifiquem as atividades, conforme eu identifiquei, e façam o caminho de ida com as datas mais cedo, depois o caminho de volta com as datas mais tarde. Orçamento do projeto ou o cronograma de custos. Reparem que eu peguei a mesma estrutura aqui de 16 semanas, né? E onde eu tinha
sinalizado que a atividade ocorreria, eu peguei e coloquei os custos estimados para a realização daquela atividade. Em casos que a atividade ocorreria em mais de uma semana, eu dividi os custos, né? Às vezes a divisão nem é proporcional. Vocês podem ver aqui na atividade H, eu identifiquei como 4.000, 4.000 e 3.000. Isso é um orçamento, eu estou prevendo que eu vou gastar 4.000, 4.000 e 3.000. Se eu quisesse colocar isso de uma ordem diferente, poderia também. Eu tenho que analisar a situação real lá quando eu estiver fazendo o orçamento e colocar aqui no cronograma aquilo que eu acredito que vai acontecer, né? Então, fazendo isso, eu tenho como fazer um total aqui por semana e saber qual será o desembolso que eu terei ao longo das 16 semanas do meu projeto, e o que no exemplo aqui dá 60.000. Reparem que, da mesma maneira que eu fiz o cronograma de datas por semana, eu estou fazendo o cronograma de custos por semana também, ok? Ah, eu poderia fazer por mês? Poderia, sem nenhum problema, tá? Quando eu faço por mês, eu diminuo os meus pontos de controle e, consequentemente, eu perco precisão na hora de analisar, né? Mas, em muitas situações, é melhor fazer por mês, porque os compromissos, né, das organizações, folha de pagamento, pagamento de fornecedores, na maioria das vezes são negociados mensalmente. Então, eu poderia também fazer por mês. Entretanto, né, se a gente treinar aqui por semana, na hora que você tiver que fazer por mês, sua vida vai ser bem mais fácil. Nesse caso aqui, eu estou repetindo os valores. Repare que o total aqui é 60.000. A única diferença é que eu separei o custo da mão de obra dos demais custos, né? Então, isso também pode ser necessário em determinados projetos, porque existirão pessoas no projeto, na equipe do projeto, ou melhor, poderão existir pessoas que estarão no projeto que não terão dedicação exclusiva ao projeto. Ou seja, os custos dessas pessoas serão parciais, né? E isso poderá ser feito, por exemplo, na forma de rateio. Ou seja, se uma pessoa trabalha 50% do tempo dela na organização para um determinado projeto, então os custos mensais dessa pessoa, 50% deles deverão ser alocados ou apropriados a esse projeto, ok? Situações como essa, então quando você separa o custo da mão de obra dos demais custos, você tem uma visão melhor, um melhor controle daquilo que você está gastando no seu projeto. Bom, e aí, separando ou não, nós teremos, como eu já disse no slide anterior, um fluxograma aqui de custos ao longo do tempo ou ao longo da vida do projeto. Quando eu tenho isso, eu tenho a possibilidade de construir as curvas de custos do projeto. Então, quais curvas são essas? Se eu pegar os valores semanais e jogar num gráfico, eu tenho essa curva vermelha aqui, ó. São os custos semanais não acumulados. Ou seja, tem semanas que eu tenho maior desembolso, outras eu tenho menor. Reparem que ela segue mais ou menos aquilo que a gente já tinha falado sobre o projeto. Ela gasta pouco no início e depois na fase de execução tem um consumo maior de recursos. Quando eu pego esses custos e vou acumulando-os ao longo do período, no momento em que eles passam a ser maior, a curva de custo acumulado tem uma inclinação maior. A inclinação passa a ser mais acentuada. No momento que os custos reduzem, essa inclinação diminui até o ponto dos custos terminarem. Isso daqui se manteria como uma linha reta, ok? Muito bem, essa curva de custos acumulados, dado a característica
de gastos que um projeto tem ao longo da sua vida, quando acumulados, essa curva gerada por esses custos fica com um formato típico de S, né? Se a gente pode imaginar um S deitado aqui, né? Um S meio exprimido, mas essa é a chamada curva S de custos acumulados do projeto. Então, repare o seguinte, a curva S é a curva azul, não é a curva vermelha, tá? Presta atenção nisso, porque às vezes vai aparecer questões para vocês pedindo para você elaborar uma curva S. Então, a curva S é a curva azul, não é a curva vermelha. A curva vermelha é a curva de custos não acumulados, a curva de custos individuais semanais do projeto. Olha a curva, um outro gráfico, né, que mostra o comportamento dos custos semanais do projeto, né? O que a gente repara aqui? Que há uma variação grande ao longo das 16 semanas. Ou seja, tem semanas como na quinta semana, na 15ª semana, na quarta semana, que eu gasto muito pouco. Entretanto, eu tenho semanas como a 9ª, a 10ª e a 11ª, que o desembolso é muito alto, né? Muito diferente nas outras semanas, daquele que ocorre nas outras semanas. Ninguém, nem pessoas físicas, nem organizações, pessoas jurídicas, gostam de ter comportamento de custos dessa forma, né? Do que é que nós estamos falando? Que o ideal é que a gente tenha custos mais ou menos uniformes ao longo do ano, ao longo do período do projeto, né? Então, o ideal, quando nós temos uma situação desse tipo, é que a gente consiga dar uma nivelada nesses custos, ou seja, diluí-los e, se for possível, reduzindo-os no seu total. Como que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso de duas maneiras. Vou mostrar para vocês. Bom, repare aqui, ó, a linha vermelha pontilhada está mostrando como que os custos vão se comportar depois que eu diluir essa parte maior aqui, né? Como que eu posso diluir isso? Eu posso antecipar pagamentos com desconto. Chegar nos meus clientes e falar, olha, eu vou ter que te pagar lá na 9ª, na 10ª semana, tal valor. Se eu te pagar agora, o que acontece? Eu tenho um desconto? Dá para você conseguir desconto. Uma outra forma de fazer isso é usar a Redpert, ver onde eu tenho folga, onde eu posso atrasar a realização das atividades. E dessa forma, pagar as atividades depois. O custo efetivo da atividade vai acontecer depois, porque eu vou fazê-la depois. Vou realizá-la depois, ok? Então, eu posso, da mesma forma que eu fiz, para frente pedindo desconto, eu posso atrasar a realização das atividades e jogar seus custos para um momento posterior. Então, é um exercício que eu faço aqui para diluição ou nivelamento dos custos de um projeto, né? Dessa forma, usando esses dois recursos, de antecipar pagamento e solicitar descontos, e jogar pagamentos para adiante com base em folga, sem acrescentar custos no projeto, eu consigo nivelar os meus recursos, o que é bom para a organização executora. Chegamos ao final desse tema, né, onde tratamos especificamente de tempo e de escopo, não é? Gostaria de destacar algumas informações adicionais, né? Além de tempo e de escopo, nós já havíamos falado no tema anterior da gestão de recursos humanos em projetos. Além disso, falaremos de outros elementos importantes de um plano de projeto, como, por exemplo, da comunicação. Como que o projeto será comunicado às partes interessadas? Falaremos de qualidade também, né? Como que a gente vai gerenciar as expectativas das partes interessadas e que métricas nós vamos usar para
negociar tais expectativas, para comunicar tais expectativas. Falaremos ainda de riscos, que são eventos que poderão ocorrer e impactar positiva ou negativamente o projeto. Falaremos também de aquisições ou de contratos. Muitas vezes, a organização executora do projeto necessitará de recursos que não estão disponíveis e ela vai precisar adquiri-los fora da organização. E essa aquisição não será trivial, não será comprando alguma coisa, né? Não será comprando um produto de prateleira, e sim contratando um serviço que necessita definir direitos e obrigações das partes envolvidas, né? Podemos falar também de projetos que causam impacto ao meio ambiente. Como esses impactos devem ser tratados? Muito bem, pessoal. Agradeço a atenção dos senhores. Espero que esses vídeos possam ser úteis na revisão do processo de aprendizagem, possam ser revisitados, mas além dos vídeos, vocês sabem que eu estarei à disposição dos senhores e das senhoras e senhoritas. Muito obrigado e até mais.